A Câmara dos Deputados aprovou há pouco o texto base da medida provisória que altera as regras da pensão por morte e do auxílio-doença. O repórter Pedro Henrique Moreira acompanha a votação. Boa noite, Pedro. Boa noite, Guilherme, Catiúcia, boa noite a todos. Olha, durante a sessão, deputados do PDT e do Solidariedade abriram uma faixa e seguraram cartazes no meio do plenário criticando o ajuste fiscal. E assim como aconteceu na semana passada, integrantes de centrais sindicais acompanhavam a votação aqui das galerias, a maioria da força sindical. Aí quase no final da votação, eles começaram a gritar, a xingar os deputados. Jogaram folhetos, até um aviãozinho de papel. E alguns chegaram a abaixar as calças. Mesmo com a confusão, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, concluiu a votação. Depois, ele suspendeu a sessão para que a segurança retirasse os manifestantes. Na sequência, a sessão foi retomada. Nesse momento, os deputados votam os destaques, que são os pedidos de alteração do texto. Ao todo, são 15 destaques. Antes da medida provisória ser editada pelo governo, para o recebimento de pensão por morte, não era exigido o tempo mínimo de carteira assinada, de trabalho com carteira assinada e nem de união do casal, tempo mínimo de união do casal. E a pensão era vitalícia. Vamos ver então o que já ficou definido até agora. O viúvo ou viúva só vai receber a pensão por morte se o casamento ou união estável tiver pelo menos 2 anos. O companheiro morto tem que ter trabalhado pelo menos 1 ano e meio. Antes não existia carências. A pensão que era recebida até o fim da vida passa a ter um prazo máximo, dependendo da idade do viúvo ou viúva. Quem tem até 21 anos, por exemplo, recebe o benefício por 3. A pensão só continua vitalícia para quem tiver a partir de 44 anos na época da morte do companheiro. E o pensionista vai perder o benefício se comprovada simulação ou fraude no casamento. Quanto ao auxílio-doença, os deputados mantiveram a proposta do governo. O empregador fica responsável pelo salário do trabalhador por até 30 dias de afastamento. Depois desse período, a Previdência assume o pagamento. Antes, a empresa arcava com até 15 dias de afastamento. Bom, lembrando que essas regras ainda podem mudar. Depois que a votação for concluída aqui na Câmara, o projeto segue para o Senado. E lá no Senado já está também o projeto que altera as regras do seguro-desemprego, seguro-defeso e abono salarial. Guilherme, Catiúcia. Obrigado, Pedro. Boa noite.